que a gente pode fazer, na visão de vocês, ou o que vocês fizeram na carreira de vocês, porque a gente entendeu como é que a gente começou a carreira. Uhum. Como é que Marcos, Rocha, como é que vocês chegaram até o primeiro cargo ali de gestão ou de liderança, tá? Quais insights vocês tiveram? O que vocês falam? Puta, é isso aqui que eu certeza que abriu meu caminho, que eu percorri um caminho, porque, sei lá, se a gente for pensar, tem lá 10 pares seus que são assistentes, certo? Uhum. É um funil que vai acontecer no meu corporativo, certo? Certo. Não são os 10 que vão chegar a supervisor. Não. Concorda? Pode ser que os 10 cheguem, mas não naquela empresa. Por que vocês chegaram? Quais são os insights que ou lições, aprendizados que vocês tiveram aí? O meu ponto de virada foi realmente entender qual era a agenda do meu chefe. Isso fez com que eu ficasse mais próximo dele e comunicar para ele também que eu queria. Então, você é gerente, eu quero ser supervisor. De alguma forma, eu quero liderar essa área. Então, eu entendia para ele, o importante para ele é a redução de custo, o importante para ele é a automação de processo. Então, é nisso que eu vou pensar. Vou fazer todas as minhas atividades que são repetitivas, mas no que sobrar de tempo, eu vou estar pensando nessas agendas que é do meu chefe. Eu resolvendo o problema dele, ele vai, por reciprocidade, né, devolver para mim, trazer esse meu objetivo. Então, eu sempre comunicava para ele, eu quero uma posição de liderança, eu vou te ajudar a subir, porque eu estou te ajudando a cumprir o seu objetivo. Sim. Quando você subir, eu subo também. Então, eu já começava a formar esse tipo de aliança. E você foi claro e transparente com ele, por exemplo. Isso que eu ia falar. Isso que eu acho que um ponto importante dos profissionais, todos os profissionais, é essa clareza. Porque nem sempre eles também se declaram. Onde você quer chegar, o que você está buscando. Isso é importantíssimo. Isso é um fato mas, assim, primordial. Eu acho que foi muito importante ele ter me dado essa abertura. Porque claro. Ele, com um tato muito bom para pessoas, ele percebeu que eu era ansioso pelos resultados da minha carreira. Então, na conversa, para tentar me acalmar, ele abriu para eu poder dizer, cara, eu quero chegar lá, entendeu? Eu quero ganhar bem como você ganha, que eu sei que eu não ganho o suficiente para o estilo de vida que eu quero, e eu vejo que você trabalha 8 horas, eu trabalho 8 horas, então ganhar bem e ganhar mal dá o mesmo trabalho. Eu quero ganhar bem trabalhando a mesma coisa que eu já trabalho, cara. E não tem nenhum pecado nisso, porque é algo absolutamente legítimo. Sim. Ter a ambição de buscar uma posição adequada e pela qual você vai ser reconhecido, ter uma remuneração adequada. Sim. E que te vai mudar as coisas na sua vida, vai ter oportunidade de você obter as coisas. Isso é absolutamente legítimo. E é isso que é importante, que precisa ficar claro para as pessoas. E eu vejo até que profissionais no dia a dia, eles olham para isso e falam assim, poxa, eu não vou falar, não sei, vou ficar aqui e tal. Vou esperar que o meu chefe fala. Se você esperar pelo seu chefe, o seu chefe não vai fazer nada por você. Isso. Não terceiriza o seu chefe. Exato, e não terceirize o seguinte, algo que é seu, porque a tua carreira, a trajetória é sua. É você que constrói essa trajetória. E ele está lá pronto para te ouvir e para ele chegar e falar, olha, o que eu faço? Qual o caminho? Recentemente, o pessoal que trabalha comigo, conversando comigo, falou assim, como é que eu vou buscar conhecimento? Até comentei com vocês fora daqui, que as pessoas me procuraram, eu disse, olha, tem essa, tem várias alternativas. Não existe uma única alternativa. E até, modestamente, outra vez, o nosso trabalho aqui, ProSupply, esse nosso programa, pretende te levar a esse conhecimento. Né? É um dos nossos objetivos aqui. Sim. E aí, pessoal, não esquecem, se inscreve aí e dá um like para nós, para que a gente possa continuar levando conhecimento e trocando experiência. Com certeza. E você, Fernando, quando você deu estalo? Eu acho que foi muito o que eu falei anteriormente do racional da Revolução Industrial. Tá? Então, quando eu comecei na consultoria, honesto, eu tive um primeiro ano muito ruim de feedbacks negativos. Tá?
É mesmo? Então, eles faziam, lá modelo consultoria americana, né? Eles faziam uma curva normal e eles te categorizavam na curva normal, em qual quadrante você estava. Curva normal é a das médias, né? Isso. Quão perto da média você tá. Ou você tá muito ruim, né, que é uma parte da curva, ou você tá muito bom, que tá destoando. E eu ficava na média para baixo, cara. Entendeu? Então, tipo, ir lá e falar assim, ó, você tá na média para baixo, tem um plano aqui de recuperação, porque senão vão cortar você. Vou fazer uma conexão com isso aí daqui a pouco. Vão cortar você, tá? Então, o primeiro ano foi um chacoalhão, porque eu achava que era muito bom na outra empresa, tá? Sim. Então, só tinha feedback positivo, e nessa daí foi um chacoalhão, porque mudou as coisas que eu tinha que fazer e tal. E aí eu demorei um ano para entender que a minha expectativa lá, ela era uma consultoria, tá? A expectativa que eles tinham lá comigo é que eu entendesse o contexto além da minha área, tá? E fizesse amarrações multidisciplinares. Entendi. Isso não estava claro para mim no começo. E aí, quando eu entendi isso, porque como eu já tinha vivido, sei lá, 5 anos de indústria, eu entendia como funcionava um PCM. Não, putz, lógico, hoje a gente entende muito mais, mas minimamente eu entendia lá. Sim. Mais do que meus pares. Como funcionava um PCP, como funcionava uma logística, como funcionava um booking de carga de navio. Eu não era especialista em nada, mas eu navegava pelas áreas. Então, quando eu comecei a entender isso, interdisciplinaridade, os problemas que eu tinha numa área, eu começava a amarrar com as outras áreas. Eu começava a ouvir os clientes internos de áreas correlatas dentro do meu cliente. Tá? Estou fazendo um projeto no cliente X, ótimo. O que o PCP acha? Qual que é o impacto em operações? Qual que é o impacto em compras? Qual que é o impacto em PCM? Isso aqui está amarrado com o estratégico? Está amarrado com a controladoria? Está amarrado com a SNOP? Eu fazia todas essas amarrações. E aí, o que eu comecei a entender? Quanto mais eu amarrava, quanto mais eu comunicava com as pessoas de uma dor real que eu tinha, eu gerava networking genuíno, porque eu não estava querendo pedir nada de favor para ninguém, tá? Eu começava a ganhar exposição gigantesca e eu começava a gerar muito mais valor do que eu resolver um problema só. Por quê? Porque eu começava a resolver problemas que eram interdisciplinares e que davam impacto no DRE, davam impacto no balanço, impactava o resultado. Impacto financeiro mesmo. Isso. Por quê? Porque aquele problema, fala, puta, tô com um problema da minha área. Meu, em geral, não vai impactar em nada em lugar nenhum. Vai melhorar a minha vida só. Então, quando eu comecei a entender isso... Era ali que você estava fazendo só o seu, você tirava a média. Quando você faz e resolve o problema do outro, você faz a média mais alguma coisa. É isso. Então, quando eu comecei a atuar dessa forma, com consistência, foi muito rápido a minha carreira, tá? O começo. Então, de verdade, eu fiquei 1 ano patinando e quase sendo demitido como analista júnior. Caraca. Tá? E depois eu fiquei 2 anos para virar supervisor. Cara. Por quê? Porque eu entendi como fazer. Daí depois, mais 1 ano virei coordenador, mais 1 ano virei gerente. Daí foi muito rápido, constante. Por quê? Porque eu entendi o como gerar valor para o cliente. E quem que é o cliente? O cliente não é um ser um ET extraterrestre. Não. O cliente é o seu cliente interno, a outra área que te demanda, entendeu? É o controller, é o acionista. Como a pessoa que você se relaciona que você precisa suprir, né? Como que alguém que não conhece quem é o Fernando, quem é o Nadilson, quem é o Marcos, mas que está lá no board da sua empresa, que está lá na alta direção, como é que eles enxergam o seu trabalho? Entendeu? Então, quando eu comecei a sacar isso, as coisas começaram a ser muito rápidas, tá? Sim. Eu demorei um período ali para entender isso, e aí depois, essa foi a grande mudança na minha carreira, tá? Entendi. Interessante. Até contando aí como é que isso, na minha carreira, como é que eu cheguei na primeira posição de liderança, tem muito a ver com o que você estava, por isso que eu queria fazer uma conexão, né? Vocês se lembram, o Marcos é mais novo de nós aqui, mas ali no final dos anos 90, né, começo dos anos 90, a gente viveu o boom da telecomunicação, da telefonia celular, grandes marcas mundiais, né, simplesmente explodiram, né, e eu fui trabalhar numa empresa na minha cidade natal lá para fabricação de telefones celulares. E é muito legal trabalhar com tecnologia, né? Não é uma das coisas mais diferente, né? É sex appeal, né? Não tem como. Então é muito legal você estar ali vendo o aparelho de telefone celular ser construído e tal. E quando eu comecei lá, né? Eu era um analista, né? Um analista e tal. E eu me lembro do meu gestor, do meu gerente, ele
ali logo no começo, tentando dar algum tipo de feedback, dar um norte e tal, não sei o quê. E ele me lembra e falou assim, se você tivesse que te dar uma nota de 0 a 10 nesses primeiros 3 meses que você está aqui na companhia, que nota você dava? Eu não sei de onde que eu tirei aquilo, eu falei assim, acho que 2. Aí ele olhou assim, por que 2? Eu falei, bom, se com 3 meses eu estou com 2, eu estou fazendo uma projeção aqui de 2 anos, em 2 anos eu estou com 10. Foi a projeção que eu fiz. Eu fiz uma contagem simples. Né? E eu disse para ele o seguinte, eu vou buscar mostrar para você inicialmente, que é o meu gestor, seguir a tua, porque você está me deixando diretrizes, e eu vou transformar isso em projetos. E eu comecei pequenos projetos de Kanban no processo no processo produtivo, que funcionaram muito bem, que nós tivemos uma resposta muito boa, utilizando da simplicidade, que era algo que ele sempre pregava, né? E a gente conseguiu, dentro de um ambiente absolutamente tecnológico, trazer coisas simples que dentro do supply dão resultados muito rápidos, né? Então os resultados eram muito rápidos, as coisas foram se movimentando muito rápidos, né? Até como a fabricação de telefones celulares a gente precisava acompanhar aquele ritmo. Então a gente foi dando retorno nesse sentido. E foi nesse sentido que a coisa foi sendo construída e chegou um determinado momento que ele falou para mim, cara, eu vou te promover a supervisor. Então foi a minha primeira posição de liderança como supervisor de planejamento e controle de produção. O que você enxerga que foi um diferencial? Porque tinha mais pessoas pares teus lá, certo? Sim, o diferencial foi acreditar que foi primeiro um exercício que hoje em dia as pessoas não fazem com certa frequência, que é ouvir. Então eu tive a paciência de ouvir o meu gestor, de entender, puxa vida, o que ele tem de diferente de mim? Ele tem uma experiência muito maior do que a minha, né? Ele conhece como ninguém esse caminho, e eu tive a paciência de sentar com ele e ouvir, né? E tomar nota das coisas. E eu fui construindo na minha cabeça um plano de ação. Eu sempre serei o dono da minha trajetória profissional. Eu falei, não, eu vou reverter esse assunto. E comecei a construir esse caminho até o ponto dele chegar e falar assim, olha, vai ser você, meu amigo. Você vai ser o supervisor de planejamento e controle de produção aqui no processo produtivo, porque você... E aí ele fez uma simples contagem. Você me entregou isso, entregou isso, entregou isso, entregou isso. Você gerou um valor único para ele, Eu gerei certo? valor. Ótimo. Eu gerei valor, né? Naquele momento a gente gerou valor. E o reconhecimento veio naturalmente nesse sentido. Agora, é um exercício de cada profissional, você aí que está assistindo, ouvir. O exercício, ouvir não é fácil. Né? A gente tem uma tendência, nós somos latinos, a gente gosta de falar. É isso. Né? Mas é muito importante ouvir. Então, teve um determinado momento que eu escutei, transformei aquilo em algo, um plano, e mais importante, uma coisa importantíssima, não basta ter o plano, você precisa botar ele de pé. Né? Vários livros falam sobre o processo de execução. É botar de pé, medir e apresentar. É isso que precisa ser feito. Então, assim, o profissional tem que entender que ele tem que ter um sentimento de copropriedade na atividade que ele exerce. Sim. Não adianta ele só esperar. Esse é um dos grandes problemas. Às vezes, só esperar. Só esperar não é o caminho. Você tem que ir. Isso. Eu não tenho... Aquela história, né? Aquela máxima. Eu não tenho a informação. Espera um pouquinho. A informação está disponível. Ela existe, né? Ela existe. Você foi buscar? Isso. Essa é uma grande diferença que o profissional precisa ter no seu dia a dia, é isso. Pô, eu não tenho informação, lógico, você ficou aí sentado. Mas ela existe. Mas ela existe, ela está disponível. Mas muitas vezes o medo, né? Um profissional que não tem tanto conhecimento ou experiência sente medo do fazer, e o medo bloqueia. E esse medo, muitas vezes, é proliferado por líderes não preparados. Tá? Aí é que tá. Esse é um outro ponto também. Por isso que você tem que dar abertura, por isso que você tem que dar voz, dar a chance, incentivar, encorajar que os profissionais se manifestem. Né? Diga sempre, diga o que você pensa. Desde que você esteja preparado para o sim e para o não, sempre vai ter o sim e o não. E tá bom se de 10 coisas que você trouxer, você sair com um sim. Que vitória, né? Eu concordo.
Pessoal, vamos caminhando para encerrar. A gente já está com 1 hora aqui desse nosso vídeo. Com certeza. Tá? Vamos pensar aqui só em... Se a gente for pensar para listar aqui alguns tópicos, eu coloquei alguns aqui. Vocês complementam aí. Tá? Do que a gente pode deixar como bullets ou tópicos ali, tá? Que fizeram sentido para a nossa carreira. Tá? Só falar assim, ó, não que isso aqui vai resolver sua vida, mas é um resumão do que nós fizemos diferente, tá? Então eu coloquei aqui, aprender a gerar valor no contexto corporativo, envolver diferentes áreas, ouvir o contexto corporativo, ouvir seu gestor, tá? As necessidades dele e declarar para ele a sua expectativa, a sua necessidade, onde você quer chegar. É isso. Isso é fundamental. Acho que isso aí é o que está descrito aí nesse resumo que você fez, Fernando, é exatamente o caminho que vai abrir as portas. E nunca se esqueça, você é dono da sua trajetória. Não transfira isso num primeiro momento. É lógico, tem a questão de ter a oportunidade, uma série de coisas, mas é sua responsabilidade, né, de construir esse caminho num primeiro momento, numa certa medida.